Para a hierarquia do Exército dos Estados Unidos, sou a Major-General Naen Thorne, uma autoridade respeitada. No entanto, dentro da dinâmica distorcida da minha própria linhagem, nunca passei de um inconveniente uniformizado. Meus parentes eram incapazes de enxergar a filha que dedicou a vida à nação, ou a irmã que ascendeu profissionalmente em zonas de combate do outro lado do globo. Viam apenas alguém que rejeitou a insignificância e o silêncio, alguém que violou as regras não ditas do clã. O abismo entre nós já durava quase uma década, consolidado no dia do funeral do meu pai. Jamais esquecerei como me relegaram ao fundo da cerimônia, em meu uniforme de gala, enquanto posavam ao lado do caixão como se estivessem em um evento social qualquer. Depois daquele dia, desisti de tentar, aceitando o silêncio absoluto como a melhor alternativa para todos. Contudo, há 2 semanas, a calmaria foi rompida por um envelope branco imaculado que aterrissou na minha mesa no Pentágono. Meu nome estava impresso ali, Naen Thorne. Sem patente, sem honrarias, apenas a identidade civil que eles usavam para me diminuir. O remetente confirmava a origem, a casa da minha mãe na Virgínia. Tratava-se do casamento da minha irmã mais nova, Emily, com um homem chamado Gavin Rowe. A leitura desse nome fez meu sangue gelar. Capitão Gavin Rowe, o mesmo soldado que eu havia resgatado pessoalmente dos escombros de um esconderijo colapsado na Síria. Lembro-me vividamente de arrastá-lo através de ruínas em chamas, com estilhaços cravados na minha perna e fumaça queimando meus pulmões, uma operação que me deixou cicatrizes físicas permanentes. Encarei aquele convite por um longo tempo, incrédula. Meus assessores acharam que era um erro, e o silêncio constrangedor tomou conta do escritório. Mas o verdadeiro golpe não foi o convite, e sim o bilhete manuscrito inserido nele, com a caligrafia impecável da minha mãe. Comporte-se, por favor. Apenas isso. Nenhuma saudação afetuosa. Apenas um aviso prévio, tratando-me como uma ameaça à estética da festa. Não confirmei presença. Não telefonei. Apenas reservei um voo noturno e garanti que ninguém fosse me buscar. Eu não fui para celebrar a união, nem para reatar laços. Fui com um único propósito: ser vista. Não vestindo seda, nem forçando sorrisos falsos, mas como eu mesma. A filha deserdada, a irmã ridicularizada, a soldada que tentaram apagar. O que ninguém previu foi a reação do noivo. Antes que a cerimônia terminasse, ele me avistou e prestou continência. Quando ele se dirigiu a mim como senhora, utilizando meu título oficial diante de centenas de convidados, o sorriso presunçoso da minha irmã desmoronou. Aquele foi o instante em que pararam de me ver como uma vergonha e foram forçados a lembrar exatamente quem eu sou. O convite de casamento permaneceu intocado na minha mesa por 3 dias, antes que eu voltasse a manuseá-lo. Havia uma precisão cirúrgica na forma como omitiram minha patente, um corte de papel vindo diretamente do passado. Nenhuma palavra de amor, nenhuma esperança de comparecimento, apenas a nota ríspida da minha mãe exigindo bom comportamento. A mesma frase que ela usava para me silenciar na infância. O escritório estava quieto naquela noite, com a maioria do alto comando já tendo se retirado. Eu permanecia junto à janela, observando o rio Potomac, com meu uniforme de gala pendurado no canto como um espectro. O zumbido das luzes fluorescentes era o único som até que o General Simmons bateu 2 vezes na porta e entrou sem aguardar permissão. Ele nunca esperava. Sendo o mais próximo que eu tinha de uma família neste ramo, ele sabia ler meus silêncios. Seu olhar recaiu sobre o envelope. "Vai comparecer?" perguntou ele com neutralidade calculada. "Ainda não decidi", respondi. Ele se sentou, cruzando as pernas e apoiando o queixo nas mãos. "É sua irmã? A que vai casar com o Rowe?" Assenti. Simmons soltou um assobio baixo. "Ele é o rapaz que você tirou dos escombros. Tinha uma viga prendendo a perna dele. Foi um resgate infernal, eu me lembro." Minha voz saiu plana. Eu ainda tenho a cicatriz. Houve uma pausa entre nós, mas não era desconfortável. Era aquele tipo de silêncio que apenas militares compreendem, onde o essencial não precisa ser verbalizado. "Você está realmente pensando em ir?" Ele insistiu, baixando o tom de voz. Eu não o encarei, mantendo o suspense sobre a decisão que mudaria tudo. E se você deseja saber como esse confronto se desenrolou, permaneça atento aos próximos desdobramentos dessa história. Comentei, em tom de desabafo, que não sabia ao certo o que esperavam de mim, imaginando se buscavam contrição, um sorriso forçado ou apenas minha submissão silenciosa.
Ele se inclinou, fixando o olhar no meu, e aconselhou que eu não lhes entregasse nada disso, mas que fosse por escolha própria, pois eu havia conquistado o direito de ocupar aquele espaço sem baixar a cabeça. Absorvi aquelas palavras por um instante e assenti. Naquela mesma noite, reservei um voo noturno para a capital sob uma identidade civil, vestindo roupas discretas e sem avisar minha equipe ou meu motorista. O avião estava parcialmente vazio, e paguei pelo assento ao lado apenas para garantir meu isolamento. Recusei o champanhe oferecido pela comissária ao notar a insígnia na minha bagagem de mão, solicitando apenas água. Sobrevoando o meio-oeste, mantive os olhos fechados não para dormir, mas para me blindar psicologicamente, pois não estava marchando para o combate, mas para um reencontro familiar, que é frequentemente um campo de batalha sem mapas confiáveis. O pouso ocorreu na penumbra da madrugada, e o terminal estava deserto e estéril, permitindo que minha credencial militar cortasse a burocracia da segurança como uma lâmina afiada. Sem bagagem despachada, carregava apenas o essencial e meu uniforme perfeitamente dobrado na mala de mão. A manhã na Virgínia me atingiu com uma beleza desarmante, com as flores da primavera parecendo um pedido de desculpas da natureza pela dor que existia em todo o resto. Aluguei um carro e dirigi sozinha, sem escolta, pelas mesmas estradas que percorria de bicicleta aos 12 anos, na época em que ainda confundia o silêncio calculista da minha mãe com mero cansaço. A casa estava impecável, com as persianas recém-pintadas e o gramado aparado, um verdadeiro monumento às aparências. Bárbara atendeu à porta vestindo roupas que custavam mais que toda a minha bagagem, analisando-me com a frieza técnica de uma inspetora alfandegária. Ao confirmar que eu havia trazido minha farda, suas narinas dilataram em desaprovação contida, e ela pediu secamente que eu não causasse cenas no dia de Emily. Respondi com voz firme e inabalável que, se esse fosse o receio, talvez não devessem ter convidado a ovelha negra da família para a celebração. Sem resposta, ela apenas deu passagem, iniciando o calvário. O interior da residência cheirava a polimento e repressão, com um lustre falho no saguão desafiando qualquer um a apontar a imperfeição num ambiente onde até o silêncio parecia ensaiado. Fui conduzida ao quarto de hóspedes com a indiferença protocolar de uma gerente de hotel, onde fui informada da programação e do fato de que eu não faria parte do cortejo, devendo apenas estar vestida e sentada antes dos convidados chegarem. O quarto era bege e impessoal, com uma Hortência solitária no criado mudo servindo como uma oferta de paz não negociada. Deixei o uniforme no cabide e não desfiz as malas, decidida a manter minha estadia breve. O jantar de ensaio ocorreu naquela noite num clube exclusivo à beira do rio, um local de sorrisos plásticos e lugares marcados com caligrafia elegante. Meu cartão de lugar trazia apenas uma inicial e meu sobrenome, despido de qualquer patente ou título, posicionado na extremidade da mesa, onde o vento da cozinha circulava e o vinho raramente chegava. Sentei-me em silêncio enquanto o salão vibrava com conversas superficiais e minha mãe regia o evento como uma diretora de palco meticulosa. Foi então que Emily entrou, com 15 minutos de atraso, envolta em seda marfim e brilhando como se tivesse engolido todos os holofotes da cidade. Se você deseja compreender as táticas de sobrevivência necessárias para enfrentar guerras onde as armas são olhares e o campo de batalha é uma mesa de jantar, continue acompanhando essa história para descobrir como a disciplina militar colide com a diplomacia familiar. A indiferença dela foi cortante. Mal registrou minha existência antes de saudar nosso tio, com uma euforia performática que estalou no ar como uma bofetada. As taças de rosé tilintaram em homenagem à família e aos recomeços, enquanto o olhar de Bárbara deslizava sobre mim sem jamais se fixar, como se eu fosse transparente. Nenhuma palavra de boas-vindas foi proferida. Nenhuma pergunta sobre meu paradeiro na última década foi feita. A única validação surgiu de um coronel reformado, sentado a 2 cadeiras de distância, que estreitou os olhos em minha direção com um murmúrio de reconhecimento. Bárbara interveio rapidamente, reduzindo minha carreira a uma função de vigilância trivial no exterior, provocando risos contidos na mesa ao sugerir que eu apenas guardava portas. Enquanto eu encarava a simetria fria e inofensiva do meu garfo de salada, o militar insistiu, conectando meu rosto à Operação Spear Point no Afeganistão, em 2011. Ao sustentar seu olhar e confirmar minha patente, a atmosfera mudou drasticamente. Bárbara tentou desviar o assunto para banalidades culinárias, tocando o braço dele para silenciá-lo, mas a fachada perfeita havia trincado. Embora nada mais fosse dito naquele momento, a memória deles estava sendo forçada a despertar.
A manhã da cerimônia trouxe uma luminosidade excessiva sobre a igreja colonial em Old Town, Alexandria. Um cenário de cartão postal onde tudo parecia meticulosamente orquestrado, exceto eu. Apesar das instruções maternas para permanecer invisível e evitar declarações, compareci trajando meu uniforme de gala completo, ostentando cada insígnia que conquistei com sangue e suor, recusando-me a diminuir minha luz para acomodar o conforto alheio. No saguão, o mapa de assentos exibia nomes em caligrafia elegante sobre papel perolado, mas o meu estava ausente da lista principal, aparecendo apenas como um adendo rascunhado à caneta no canto inferior direito. Mesa 12, junto à saída de emergência. A ironia era tão palpável que quase ri. Era a marca registrada daquela família. Bárbara passou por mim como uma brisa de chifão bege, justificando minha segregação como uma medida de silêncio e conforto coletivo, sem sequer desacelerar o passo. Ocupei meu lugar nos fundos do santuário enquanto os bancos se enchiam de sussurros, perfumes caros e pérolas. Gavin aguardava no altar, polido e impenetrável, até que nossos olhares se cruzaram e vislumbrei uma centelha fugaz de reconhecimento, talvez remorso, antes que ele recuperasse a compostura. A entrada de Emily foi teatral, fazendo com que a congregação se erguesse em uníssono, enquanto eu permanecia sentada, invisível na multidão. Quando o sacerdote convocou a família imediata para uma bênção especial, meu instinto foi me levantar, mas o toque sutil e firme de Bárbara em meu braço me deteve antes que eu pudesse dar um passo. Com uma voz doce e venenosa, ela sussurrou que aquele momento não era sobre mim. Encarei o altar, vendo minha irmã ajoelhada ao lado do homem cuja perna eu havia estabilizado com um torniquete improvisado sob fogo cruzado anos atrás. E engoli a humilhação, retornando ao meu assento enquanto a bênção prosseguia sem minha presença. Mais tarde, na recepção, meu exílio foi confirmado em uma mesa oculta atrás de um arranjo floral, próxima à porta de serviço, com meu nome abreviado incorretamente no marcador e um guardanapo que não combinava com os demais. O serviço de vinho me ignorou deliberadamente, alegando restrições na lista de convidados, o que me levou a servir-me da garrafa deixada sem supervisão em uma mesa vizinha. Enquanto Emily girava no centro do salão, alheia à realidade que a cercava, observei a cena com a clareza fria de quem vê as engrenagens por trás do espetáculo. Se você quer descobrir como essa dinâmica de poder vai se desenrolar e ver a verdade vir à tona, inscreva-se agora no canal e deixe seu comentário sobre o que faria no meu lugar, pois essa história está longe de terminar. Gavin permanecia ancorado ao lado dela, com uma mão repousando possessivamente em suas costas, um peso constante e silencioso. Nenhum dos dois ousava encontrar meu olhar, mas a atmosfera entre nós estava carregada, densa com a premonição de uma colisão inevitável. O microfone nas mãos de Emily capturava a luz dos lustres com a ameaça latente de uma arma engatilhada. Ela dominava o centro do salão de baile, segurando uma taça de champanhe em uma mão e o dispositivo na outra, brilhando sob a iluminação artificial como se tivesse nascido para o altar da adoração pública. Seu vestido de noiva cintilava a cada gesto calculado, e ela não apenas sorria, ela governava o recinto. Ao amor, entoou ela docemente, com uma voz gotejando um charme exaustivamente ensaiado. A família, a lealdade, ela fez uma pausa dramática, deixando as palavras pairarem como fumaça, e as surpresas. Risos educados e leves flutuaram pelo ar, até que sua atenção se voltou bruscamente para a minha mesa. Até minha irmã mais velha nos agraciou com sua presença, anunciou ela, erguendo a taça em um brinde zombeteiro à minha posição distante, ainda guardando aquelas portas misteriosas, suponho. Algumas risadas dispersas ecoaram pelo recinto, e o sorriso de Emily se alargou, predatório. Vamos dar uma salva de palmas para a sentinela silenciosa de nossas vidas. A risada tornou-se mais calorosa desta vez, apesar dos olhares desconfortáveis que cruzavam o salão, mas ninguém ousou interrompê-la. Então Bárbara acrescentou sua própria estocada, com a voz nítida e cortante como vidro quebrado. Ela pode ser a vergonha da família, mas pelo menos chegou na hora. Aquela frase rompeu algo fundamental, e o ambiente inclinou-se perigosamente para o escárnio aberto. Eu me levantei, não com pressa, nem com afobação, mas deliberadamente, com a força imparável de uma maré subindo. As conversas foram cortadas no meio da frase, e as taças de vinho pararam no ar. Emily inclinou a cabeça desdenhosa. Ah, vamos lá, é apenas uma piada, anime-se, Nain. Você sempre levou tudo tão a sério. Antes que eu pudesse responder, Gavin se moveu,
avançando silenciosa e firmemente através do mar de mesas e convidados atônitos. Cada fotógrafo se virou. Cada respiração foi suspensa em antecipação. Ele me alcançou e parou a exatos 1 passo de distância. Então, com precisão absoluta, prestou uma continência militar formal e nítida. Não para uma cunhada, nem para uma convidada, mas para uma oficial superior. Senhora, disse ele, com a voz clara cortando o silêncio. Por favor, perdoe minha esposa. Ele se virou para encarar o salão estupefato. Esta é a Major General Nain Thorne, minha antiga comandante. Ela não apenas serviu, ela é a artífice da minha sobrevivência. Suspiros ondularam pelo salão, audíveis e tangíveis, como se todo o baile tivesse esquecido seu próprio roteiro. A mão de Emily tremeu violentamente, e o microfone escapou de seus dedos, atingindo o chão com um baque seco e final. Ela desabou em uma cadeira, com o rosto drenado de cor, enquanto Bárbara se levantava, mas nenhuma palavra saía de seus lábios, apenas um sussurro quebrado do meu nome. Eu permaneci impassível, sem piscar. Eles não falaram, não porque não quisessem, mas porque qualquer palavra agora confirmaria a magnitude de seu erro. Eu permaneci em silêncio. Gavin ainda ao meu lado em posição de sentido, a gravidade do momento pressionando cada convidado, os lençóis dobrados e o champanhe que ninguém ousava beber. Então veio o segundo choque. Da mesa 2, perto da orquestra, um homem mais velho se levantou. Era o Coronel Hoare, reformado, que comandara a 82ª Infantaria no ano em que me alistei. Ele prestou continência. Então outra, uma mulher em uniforme azul da Marinha, levantou-se, sua saudação mais lenta, mas não menos deliberada, seguida por um terceiro, um ex-instrutor de West Point. Um por um, eles se levantaram em honra a mim. Bárbara olhou em volta, desesperada para trazer a noite de volta ao seu controle, sibilando que aquele não era o momento, mas sua autoridade havia evaporado e ninguém mais a ouvia. Pela primeira vez em anos, eu não era mais a sombra na borda da história deles. Eu era o eixo em torno do qual ela agora girava. Mais tarde, naquela noite, minha mãe me puxou de lado no saguão do hotel, despida de suas pérolas e com o batom desbotado, mantendo apenas a máscara social. Você certamente deixou sua marca, disse ela, tentando forçar um sorriso. Eu não respondi. Ela cruzou as mãos, nervosa, mencionando o interesse da mídia, as fotos e as perguntas sobre minha patente, sugerindo que eu desse uma breve declaração para esclarecer a situação pelo bem da família. Eu a encarei, dissecando sua audácia. Você quer que eu proteja a imagem que você construiu me excluindo? O sorriso dela rachou quando ela alegou que não estavam preparados e não entendiam o significado da minha carreira. Não, eu corrigi. Vocês entenderam perfeitamente. Vocês apenas não se importaram. Ela desviou o olhar, murmurando que não havia sido pessoal. Esse é exatamente o problema, respondi, entregando a sentença final. Deveria ter sido. O silêncio dela foi imediato, mas não fiquei esperando por um pedido de perdão que eu sabia ser impossível. Então girei os calcanhares para partir. Ainda ouvi a voz dela clamando às minhas costas, sugerindo que eu deveria ao menos ajudar a limpar a bagunça. Parei sob o batente da porta e disse a Bárbara com voz firme e baixa que passei metade da minha existência me diminuindo apenas para que ela se sentisse confortável, mas que aquele ciclo se encerrava ali mesmo. Saí andando, deixando para trás uma mesa onde meu lugar nunca foi verdadeiramente reservado. 2 semanas após o casamento, encontrei-me diante de um pódio sob o selo oficial do Pentágono. Sem fardas de gala, sem medalhas no peito, vestindo apenas um terno bem cortado e portando a verdade que mantive sufocada por tempo demais. Discursei sobre como possuímos protocolos rígidos para ferimentos de combate, para o luto e para o trauma, mas questionei o que oferecemos àqueles traídos pelo próprio sangue, não por inimigos declarados, mas pelas suas famílias. A plateia permaneceu imóvel. Apresentei então a Fundação Sentinela, um recurso nacional destinado a militares alvejados por sabotagem doméstica. Não o fogo inimigo vindo do outro lado do campo de batalha, mas os golpes desferidos em cozinhas, telefonemas e salas de estar, vindos de irmãos, cônjuges e pais. Às vezes, a lesão fatal é na confiança, expliquei a eles, e precisamos parar de fingir que essas feridas não contam. Não precisei citar o nome de Emily, pois as manchetes se encarregaram de preencher as lacunas por mim e eu não as corrigi. Em vez disso, retirei-me da vida pública. Aposentei-me em silêncio, adquirindo uma pequena casa na costa do Maine, onde retomei a pintura. Nas paredes, nada de metais ou condecorações.
Apenas a brisa do mar, um cavalete antigo e a versão de mim mesma que ninguém jamais tentou reescrever. Certa tarde, um garoto do vilarejo veio entregar pão e perguntou se eu realmente havia sido general. Sorri e confirmei, mas ressaltei que, mais importante que a patente, foi nunca ter deixado de defender o que era correto. Ele assentiu e correu antes que eu pudesse dizer mais. De volta ao interior, sentei-me à escrivaninha olhando para o Atlântico, observando as ondas constantes, indiferentes e livres. Minha mãe nunca se desculpou e minha irmã nunca entrou em contato. Contudo, hoje em dia, quando pronunciam meu nome, o tom é outro. Elas fazem uma pausa. Elas medem as sílabas, falam com cautela. Não porque subitamente passaram a me amar, mas porque agora compreendem que sou impossível de apagar. E essa é a espécie de justiça silenciosa que eu nunca precisei gritar para conquistar.